da hospitalidade no Brasil. A gente está recebendo agora nos estúdios aqui da Jovem Pan News Natal o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio. Seja muito bem-vindo, bom dia. O maior desafio dessa entrevista é o senhor fazer audiodescrição para os nossos ouvintes. Nossos ouvintes são deficientes visuais. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado por estar sendo recebido por vocês aqui, Liciane, Virgínio, Júnior, seus ouvintes. Eu tenho 1,81 m, sou claro, e tento me modernizar com a idade que eu tenho. Certíssimo. Muito bem, a gente fala um pouquinho sobre esse evento que acontece amanhã no Versalhes, né? 45 anos. 45 anos esse evento que está totalmente ligado à nossa principal pauta econômica, presidente. Nós estamos falando do turismo, do desenvolvimento de uma cidade que tem nessa indústria um potencial imenso e que sustenta boa parte da nossa economia. Qual a importância de uma instituição como essa para se alavancar a indústria do turismo aqui no nosso RN? O Sindicato de Hotéis e Restaurantes do Rio Grande do Norte tem um papel fundamental no crescimento do turismo potiguar. Tem uma sequência de sucessões e de presidentes, e a Grace agora está inaugurando uma gestão feminina que com certeza vai fazer muita diferença, né? Uma hoteleira de mão cheia e de um grupo de bastante expressão local. O que a gente percebe é que os empresários estão unidos num crescimento, nos desafios que enfrentaram. Estávamos falando ainda há pouco do plano diretor que foi aprovado e como a hotelaria e como o turismo como um todo participou desse processo. Eu acho que o turismo, em algumas partes do país, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, tem um papel fundamental, como você falou, do crescimento, da atração de investimentos. A gente vê hoje empresários do exterior vindo investir aqui no Rio Grande do Norte, né, em função do kitesurf, em função de uma especificidade de um novo nicho do turismo que tem crescendo, que é o turismo de esportes, que traz recursos, dá empregabilidade e traz desenvolvimento econômico. A gente cobra muito do poder público iniciativas que incrementem essa indústria, né? Mas do outro lado estão os senhores, estão os empresários que também fazem parte desse tripé aqui de sustentação dessa indústria. Se a gente olhar para o perfil do empresariado que investe hoje no turismo do Rio Grande do Norte, ele se assemelha com os de outras capitais que estão conseguindo atrair até mais turistas do que o Rio Grande do Norte atrai hoje? Olha, o Rio Grande do Norte tem uma característica específica de grupos familiares que se organizaram e investiram no turismo. Muitos profissionalizaram-se muito com a atração de bandeiras de gestão, com a assunção de bandeiras que embandeiraram ou personalizaram seus hotéis. Isso traz muita tecnologia, traz muito conhecimento e esse processo ajuda no desenvolvimento. O que a gente percebe hoje é que o turismo ele não pode necessariamente crescer sem o apoio do governo local, né? Então é importante que as autoridades locais percebam essa importância. Os investimentos são feitos pela iniciativa privada, mas aquela definição de que o turismo, ele sendo bom para a população, ele é bom para atrair visitantes, é uma realidade inexorável. Então, eu acho que esse é um crescimento bilateral que tem que ser desenvolvido, tem que ser procurado, e realmente a parceria público-privada faz a diferença que está se mostrando. Mas eu acho que o Rio Grande do Norte tem crescido e tem se mostrado de maneira bastante expressiva no turismo nacional e tem seu nicho estabelecido, devendo agora atrair outras possibilidades, como, por exemplo, eventos, etc. Eu acho que isso é importante. Presidente, a gente viu que ao longo dos anos o Rio Grande do Norte perdeu um pouco da atratividade a turistas, principalmente estrangeiros, e a gente vê que uma dificuldade, principalmente pelo preço, para se vir ao Rio Grande do Norte, e a gente não tem sequer o entendimento do motivo pelo qual isso acontece. Queria saber se essa é também uma percepção de vocês que não estão aqui no Rio Grande do Norte, mas que acompanham o turismo como um todo. De fato, é mais caro vir para o Rio Grande do Norte? Por que mais caro se vocês acreditam que é necessário algum tipo de trabalho conjunto por parte da iniciativa privada junto ao governo do Estado para fazer com que o Estado seja um destino mais barato e mais atrativo? Júnior, isso é uma pergunta realmente assim, de $1 milhão, mas a gente pode explorar. O problema do Brasil, né, e é um problema que afeta muitos destinos turísticos no Brasil, é a questão da malha aérea. A malha aérea é uma questão complexa no Brasil. Infelizmente, por uma política, vamos dizer assim, quase retrógrada em relação a como tratar a aviação num país continental, nós temos pouco crescimento nessa área. Você comparar os Estados Unidos, que apesar de ser maior que o Brasil, você tem uma política muito mais liberal que atrai muito mais investimentos, independente de ser um país extremamente capitalista na veia, vamos dizer assim, mas o fato é que o Brasil não tem uma política atrativa de investimentos. Eu só quero ressaltar alguns aspectos. Nós temos uma política de céus abertos.
Algumas companhias estrangeiras tentaram vir para o Brasil. Voaram 3 meses, 4 meses, no máximo um ano, desistiram. Nós temos 3 problemas sérios no Brasil para a companhia aérea. O preço do querosene de aviação, que é muito caro, calculado de uma maneira assim, de quase 50 anos atrás, é um cálculo que é como se calcular a conta de luz. A gente nunca entende aquilo ali, como é que eles chegam naqueles preços. Então é muito pouco atrativa e muito cara, se bem que tem melhorado agora nos últimos anos. Outro aspecto é a política de ajuizamento. O Brasil é o país que tem mais ajuizamento de passageiros contra companhias aéreas no mundo. Nós temos milhares de ações por quilômetro voado ou por assento ocupado. Aí a culpa não é delas? De quem? Das companhias? Das companhias? Não, é por causa eu discordo, eu acho que é um problema de percepção de valor ou talvez um exagero na questão aérea da proteção do consumidor. Dou um exemplo. O atraso de voo, que é ocasionado por condições aéreas, condições climáticas, é motivo de grandes ajuizamentos contra as companhias aéreas. Elas não podem voar por uma questão de segurança do próprio passageiro, mas não, o passageiro entende. E não entende, ele está no seu direito de ajuizar, e isso ninguém discute isso. O que existe, o que eu critico é a rotulação ou o ambiente jurídico que permite esse ajuizamento. Então, as companhias têm que fazer provisionamentos muito grandes para evitar esse tipo de condenação. É um problema também. E a outra questão que envolve a questão sobre o aspecto regulamentar que ampara a companhia aérea estrangeira que venha para cá. Mas por que outras cidades conseguem superar esses 3 pontos e o Rio Grande do Norte não consegue? Nós já tivemos uma época, inclusive, de uma redução, acho que do ICMS quase de 100%. Eu me lembro. E isso não fez com que a nossa realidade no preço de tarifa fosse modificada. Eu acho que tem a ver com concorrência. Se nós conseguíssemos facilitar o ambiente comercial para vir outras companhias voar, a concorrência faria os preços voarem e a malha aérea se expandiria. A CNC tem estudos, no qual eu passo parte da coordenação, para nós desenvolvermos o processo, o porquê da restrição dos céus abertos. Nós estamos começando agora uma nova era, vamos dizer assim, de fazer com que os estados limítrofes com destinos, fazem fronteira com países da América do Sul, passem a recepcionar esses voos. Então, por exemplo, uma companhia peruana voaria para o estado de limítrofe e aí depois faria uma outra perna para Brasília ou para São Paulo para tornar o voo rentável. Existe já uma compreensão do Ministério Público, que inclusive coordena muitos dos ajuizamentos em relação a isso, incentiva, e também do DAC, em suma, toda a estrutura do Ministério da Aviação Civil para facilitar um pouco isso. Nós temos que começar a vencer essas barreiras. Se nós não quebrarmos esse engessamento, nós não vamos conseguir trazer outras companhias para voarem. O problema é a baixa quantidade de companhias operando hoje. Né? E também, só para ficar claro para a população, porque as companhias aéreas internacionais elas não podem fazer uma perna somente dentro do Brasil. Eles têm que vir do exterior para cá e se vierem daqui tem que voltar para o país de origem. E pois só falando inclusive sobre esses desafios com relação ao turismo, eu queria aproveitar a presença do senhor para a gente discutir um pouquinho sobre a relação às dificuldades estruturais da COP30 que acontece em Belém. Como é que a federação tem acompanhado nisso? As dificuldades, os preços altos, como é que vocês avaliam? O senhor se envolveu nisso? Está envolvido? Fui chamado. Nós fomos 2 vezes ao Planalto, uma reunião com a Casa Civil. Foi um dos primeiros momentos que começou a se discutir o problema. Na minha opinião, eu já falei isso, bem que depois avançou por algumas questões e hoje tem algumas novidades sobre isso. Eu acho que, primeiro, como Belém foi escolhido estrategicamente por uma questão política do governo. Acho que foi muito inteligente botar a COP dentro de uma região amazônica. Mas, por outro lado, não se observou a capacidade da cidade de receber um evento de 60 mil pessoas. É inviável. Aquilo ali foi uma opção logística totalmente falível. O que aconteceu? Quando se percebeu que haveria pouca possibilidade de hospedagem, as plataformas de hospedagem subiram inexoravelmente os preços, não por culpa delas, mas sim porque a demanda das pessoas passaram a demandar preços aviltados para isso. Quando a hotelaria percebeu que estava ficando para trás em preço, claro, acompanhou. O empresário estava errado em relação a isso? Claro, se preços exagerados devem ser condenados, mas o fato é quase 30% ou 40% dos preços hoje já fechados, contratualizados e assinados já estão comercializados. Então, muita gente que já comprou esses preços, muitos países que compraram antecipadamente, apesar de um número diminuto, já resolveu o seu problema. Os preços começaram a subir de maneira inexorável, o governo acordou para o problema, chamou para uma reunião. A reunião foi infrutífera, 2 reuniões na Casa Civil lá que não deram nada. Bom, aí foram para Belém, fizeram uma reunião local, até que o Ministério Público entrou no esquema e exigiu 20% dos hotéis ainda disponíveis que fizessem preços mais acessíveis. Foi assinado um TAC,
termos de ajuste de conduta, esses preços então estão sendo respeitados e comercializados. O que acontece? Os preços continuam aviltados porque as plataformas não são obrigadas a seguir qualquer baixa de preço, elas atendem o público que demanda. Solução hoje, a ameaça de sair de lá, toda aquela confusão, e aí a população que não tinha dado com imóveis para isso, começou a baixar os preços para tentar não perder o destino. Então, há uma conjunção de fatores que vai mitigar o problema. Se vai resolver, eu tenho dúvida. O senhor defende a regulação dessas plataformas? Defendo totalmente. Acho que elas têm que ser totalmente regulamentadas. Inclusive, a CNC, junto com a Federação Nacional, vai trazer para o ano que vem, existe um movimento mundial chamado Reform Airbnb. Por acaso é uma das plataformas, não é a única. Na Europa, no Brasil é maior, mas na Europa são até outros. São 15 países que se juntaram a nível das associações patronais ou hoteleiras, que se juntaram e fazem uma estrutura informal, mas que discute isso com muita propriedade, que permitiu, inclusive, muita regulamentação na Europa, nos Estados Unidos e no Japão até, sobre a Airbnb. Então, nós estamos trazendo ela para o ano que vem. Aqui vamos fazer uma reunião no Rio de Janeiro, ou em Brasília. Estamos discutindo isso ainda, que é essa estrutura que fazem esses países. E é liderada hoje por um hoteleiro espanhol, de Barcelona, que aqueceu em trazer essa discussão no Brasil. Ela já teve uma primeira reunião hoje na França e uma segunda informal em Buenos Aires. Muito bem, a gente retoma falando sobre o evento que acontece amanhã, 45 anos do Sindicato de Hotéis. Vai ter duas palestras importantíssimas, uma delas sobre inteligência artificial. Eu queria a opinião do senhor com relação a esse aumento exponencial, crescimento da inteligência artificial. Como é que o senhor enxerga esse equilíbrio entre a tecnologia e também a essência do setor, que também é o atendimento humano? Claro. A hotelaria e também os restaurantes incorporaram definitivamente a questão da inteligência artificial no seu dia a dia, na sua praxis, né? Eu acho que nós precisamos descobrir novas formas de atendimento, nós precisamos potencializar o processo do acolhimento em relação a isso. Acho que a gente caminha inexoravelmente para alguns serviços que vão ser feitos por estruturas de máquinas, né? Por exemplo, o autoatendimento em totens hoje já é uma realidade, tenta crescer exponencialmente, não só pela redução de custos, mas também pela eficiência que isso permite. E a gente já vê em feiras, por exemplo, quando a gente viaja para os Estados Unidos, por feiras do setor, que hoje grande parte da estruturação do preparo de pratos já é totalmente mecanizada. O que é mais moderno aí, né? Por exemplo, nesse a gente pegar esse recorte de restaurante? Restaurantes hoje você faz uma demanda no totem, passa o processo para a cozinha, que é 80% dela totalmente automática. Os processos são feitos por máquinas, claro, exige uma sistemática de preparo, porcionamento, preparo, molhos disponíveis, mas a máquina faz tudo. Se você vê uma linha de montagem desse tipo de preparo, você fica encantado. Mas tem gosto? Tem, porque na verdade aquilo ali respeita a receita que já está previamente estruturada. Mas é muito engraçado, muito interessante, né? A gente acompanhar esse movimento. Fora o polêmico cardápio digital, né, presidente? Nossa. Existe a ala que gosta e existe a ala que detesta. Eu odeio. Não, eu odeio. Inclusive tem um comentário aqui de Habib Chalita, ele está falando também, o que atua há muito tempo nessa área, ele está falando sobre o QAV. O Rio Grande do Norte foi o pioneiro, mas não conseguiu amarrar o desembarque de turistas com abastecimento aqui no Rio Grande do Norte, né? Ele estava na presidência da BIH e o prefeito de São Gonçalo do Amarante era Jaime Calado. Obrigado, Habib, pela audiência. Presidente, algo que a gente tem visto também aqui no Rio Grande do Norte e crescido bastante no incremento ao turismo é aquele turismo religioso. O turismo, muitas cidades estão construindo imagens para fazer com que essa atividade seja mais fomentada também no interior. Queria saber como a federação enxerga essa modalidade de turismo e como isso pode trazer uma interiorização maior para o turismo aqui no estado. A CNC, desenvolvendo o processo de crescimento dos conselhos de turismo em todo o Brasil, hoje todas as FEComércios têm conselhos de turismo hoje no Brasil. Então isso é importante, isso tem sido feito de uma maneira muito uníssona e muito eficiente. O turismo religioso vai crescer muito, principalmente no interior dos estados. No Paraná hoje tem uma política muito atrativa para o turismo religioso. E eu acho que o Rio Grande do Norte tem ícones, né, no sentido que pode também potencializar isso. É um público diferenciado, que exige uma especificidade de atendimento, mas que tem grande potencial de ocupar não só todas as atividades que envolvem o turismo, como também o receptivo de baixo valor aquisitivo, que permite, então, que pequenos empresários se estabeleçam para isso. Me parece que a gastronomia é outro ponto importantíssimo aí na pauta do turismo, né? A gastronomia. E eu pergunto, a gente já está terminando. Nós temos, o Rio Grande do Norte ainda pode se orgulhar de ser um case nessa
área de gastronomia e ter entre os seus produtos atrativos para o visitante um restaurante? Claro, você tem restaurantes hoje que são nacionais que nasceram aqui, então a gente não precisa nem procurar muito para entender isso. Acho que a culinária regional do Rio Grande do Norte é muito forte, é muito valiosa, e eu acho que esse processo deve ser potencializado e desenvolvido. Estávamos até comentando hoje com a Grace que, na verdade, você vai ter o retorno, talvez, de profissionais que saíram daqui, se especializaram e estão voltando. Esses vão permitir, e isso, por exemplo, Pipa é uma característica, né? Tem grandes chefes lá, potiguares, que voltaram, investiram e fazem restaurantes extremamente sofisticados e diferenciados lá. Acho que isso tem que ser potencializado. Muito bem, presidente Alexandre Sampaio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Amanhã vai ser um evento bacana, 45 anos do sindicato e 70 anos também na federação, né? Verdade, Isso, olha aí, vai ser festa para todo canto. Em novembro canto. desse ano lá em Brasília, todos Olha convidados. só, registrar a presença da presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui nos nossos estúdios. Grace Gossa, muito obrigada por Hoje ela é a nossa convidada do Entre Elas, é nosso papo aqui sobre essas mulheres que estão aí atuando, né, à frente do setor do turismo aqui, fazendo esse produto, essa indústria ser cada vez mais potencializadas. Então, Entre Elas dedica a pauta também a esse Vai ser bom assunto. demais. Presidente, vamos fazer os convites, né, para o pessoal. Sim, teremos amanhã. Eu acho que prefiro que a Grace faça até o convite. Se quiser, fica à vontade, Grace. Pode chegar aqui mais para perto para fazer o convite para todo mundo. Inclusive você dá até minha cadeira. Ela é um homem educado, faz isso, né? Seja bem-vinda, Grace Gossa, presidente aí do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares aqui do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. Nós comemoraremos amanhã os 45 anos do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares aqui do Rio Grande do Norte, num evento que vai acontecer às 8h30 da manhã, lá no Versalhes Recepções. E lá nós teremos a oportunidade de conversar sobre liderança estratégica em tempos de mudança e também sobre o ingresso da inteligência artificial nas empresas, né? Essas novidades aí. Gente, e então, esses novos desafios. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. E à tarde a gente bate um papo aqui no Entre